Muito bem, quem nunca comeu um chocolate, seja branco, seja o chocolate mais escuro, de um teor mais firme ou de um teor mais fraco, quem nunca tomou um Nescau, enfim. E para se tomar o Nescau, primeiro tem que passar por aqui, ó. Isso aqui é a matéria-prima do chocolate, do Nescau, enfim, de todos esses derivados desse produto. Nós estamos aqui com o seu Rivaldo Pedro, que é o idealizador do plantio do cacau aqui em Canaã dos Carajás, para ser mais preciso aqui na região da Vila Nova Jerusalém, onde é uma região muito rica em culturas diversas, várias plantações. Seu Rivaldo, de onde surgiu essa ideia? Porque não é muito normal aqui na região o povo cultivar o cacau, mas falando assim que o cacau pode render bastante financeiramente, isso é interessante falar sobre isso, né, seu Rivaldo? É verdade. Ó, essa ideia minha foi, o meu sogro veio aqui na minha terra, logo quando eu comprei essa área aqui, que são 10 hectares, e ele falou para mim: olha, Rivaldo, essa terra aqui ela é uma terra própria para cacau. Aí eu falei: então tá bom, nós vamos lutar aí para ver se nós conseguimos plantar o cacau, né? Nós fui em São Geraldo, peguei uma semente, fizemos as mudas, foi a primeira que eu plantei, foi 1.400 mudas, que são essas aqui que você tá vendo, ó, esse pé aqui, esse aqui. Aí primeiro fiz uma análise da terra, né? Fizemos uma análise da terra, levei lá para Procampo, eles fizeram a análise da terra e aprovou. E nós plantamos as mudas e estamos aqui lutando aqui, né? Muito bem, qual que é a idade desse cacoal aqui? Que ele tem uma certa idade para ele começar a produzir mesmo para valer, já para comercializar. Qual que é a idade desse cacoal? Esse aqui está com 2 anos e 2 meses de plantado. 2 anos e 2 meses. Aí toda planta que a gente vai plantar, automaticamente acontece de aparecer algum fungo, algum purgão, alguma coisa. E como que está essa situação aqui de assistência técnica? Os técnicos estão vindo dar esse acompanhamento? Eles já vieram 2 vezes aqui, já. Já vieram 2 vezes e aí nós anotou que tinha uma doença aí chamada traquinose. Inclusive nós já bateu o sulfato de cobre, já está combatendo ela. E aí vamos ver, né? Agora para frente se nós conseguimos eliminar essa doença, né? Muito bem, mas o senhor nós conversamos ali no externo, o senhor falou que pretende aumentar também a sua produção. Inclusive tem uma plantação mais nova que essa aqui, né? Tem mais 1.000 pés que foi plantado esse ano e tá bonito. E nós pretendemos plantar mais, né? Inclusive agora eu ponho mais 10 hectares de terra, né? Agora não só tem as 10, tem 20 hectares de terra e nós pretendemos plantar mais. Próximo ano nós plantar mais. Plantar banana e o cacau, que é isso que nós fazemos. Muito bem, o cacau também é geração de emprego, é produção, é geração de renda, de imposto, é geração de uma série de coisas que produz através do cacau. Inclusive nós temos cidades aqui na nossa região, essa região de Tucumã, por exemplo, onde a cultura principal e a principal produção é a pecuária e o cacau. E o povo vive bem, porque num pedaço de terra pequeno, a pessoa pode ter uma produção expressiva, né? É verdade, isso aí. O cacau é uma coisa que em todo lugar se vende o cacau, né? Você pode, tem muita gente que procura assim: mas rapaz, você plantou o cacau e você vai vender para quem? Né? Eu falo: não, rapaz, depois que a gente começar a produzir o cacau aqui, em todo lugar a gente vende. Eles buscam, né? Com certeza, com certeza. Então você está otimista com o plantio do cacau aqui em Canaã dos Carajás? Primeiro eu planto a banana e depois o cacau, né? Porque a banana ela tem um papel fundamental que é sombrear, né? O cacau ele depende de sombra, né? Depende de sombra. Nós estamos aqui com o técnico em agropecuária, Luzenildo Santos, para falar um pouquinho sobre a proteção que deve ter o plantio de cacau. Luzenildo, a gente está vendo aqui o plantio de banana, a gente está vendo aqui todo esse sombreamento em uma terra super fértil, mas isso aqui depende de um cuidado técnico também, né? Sim, com certeza. O primeiro passo para se você fazer um plantio, um bom plantio no caso, de interesse econômico, o primeiro passo é você fazer, no caso, a aquisição das mudas de qualidade, né? Hoje nós temos a CEPLAC, que trabalha em parceria com a Embrapa, né, que desenvolve mudas de excelente qualidade, com alta produção, né, mudas resistentes a pragas e doenças, que isso é muito interessante a gente frisar, né, porque às vezes o agricultor, sem a orientação de um profissional, ele pega produz as suas próprias mudas, né, no caso pega um fruto de um cacau do vizinho,
né, e faz um canteiramento e produz sua própria muda. Porém, se esse fruto vier infectado com algum tipo de fungos ou bactéria ou alguma doença, se o cacau dele estiver doente, ele vai implantar umas mudas de má qualidade, né? No caso, ele já vai trazer a doença para dentro do plantio dele. O que a gente orienta é procurar a Secretaria de Agricultura, procurar a CEPLAC do seu município, né? E para estar adquirindo muda de qualidade. A Embrapa hoje tem várias variedades aí de alta qualidade, alta produção e resistente. O segundo passo, no caso, é você fazer análise de solo, né? Você fazer análise de solo, porque aí você vai saber qual a necessidade de calagem, porque é importante fazer a calagem, seja em qualquer atividade que você for implantar, culturas perenes principalmente. Para se fazer a calagem, você, quando analisar solo, você vai saber quantos quilos de calcário vai ser colocado na cova, no caso, ou incorporado no solo. A profundidade da cova também? A profundidade da cova, no caso, o cacau é 40 por 40, né? A gente recomenda isso para qualquer agricultor, é 40 por 40. E o agricultor é importante ele fazer o planejamento, né? Por exemplo, se ele for fazer o plantio dele, no ano que ele for fazer o plantio, ele tem que se preparar antecipadamente, né? Preparar as mudas, para que ele possa, na época do plantio, as mudas estejam prontas, né? E o solo dele já está incorporado com o calcário, e aí ele pode fazer o plantio. Caso ele não tenha adubos, né? No caso adubo químico, ele pode utilizar adubo orgânico, né? 5 litros de esterco de gado, né? Incorporado na matéria orgânica do solo, e aí ele pode fazer o plantio dele inicial. Iniciar o plantio dele iniciar o plantio dele, né? Isso. Outra coisa importante é a questão do sombreamento. Certo? Depois que ele incorpora o calcário no solo, ele vai introduzir a banana, né? No caso, a banana é o sombreamento provisório mais utilizado hoje na lavoura cacaueira. Por quê? Porque o produtor ele vai ter uma renda da banana e aí, logo após a renda da banana, ele vai ter uma renda do cacau. Certo? Se torna uma cadeia. Uma cadeia. E muito interessante. Hoje a gente eu particularmente costumo orientar a utilizar a banana, no caso a banana maçã, né? Porque é uma banana que perfilha menos. Ele pode plantar o cacau no espaçamento 3x3 e a banana também 3x3, mas ele vai ter que fazer um manejo dessa banana no decorrer do tempo, porque no caso, se deixar a banana, o cacau no período inicial, ele precisa de uma quantidade de 75% de sombra, né? Então assim, a banana é ideal para a questão do sombreamento provisório do cacau, mas ao longo do tempo esse cacau vai se desenvolvendo, né? Você tem que fazer o sombreamento definitivo. Então você vai deixando no meio da sua lavoura a espécie, né? No caso pode deixar lá, que já nasce naturalmente, ou você pode introduzir mogno, teca, você pode introduzir, no caso, castanha do Pará, né? Para servir de sombreamento definitivo, que no período a partir do 5º ano, né? Que o cacau já está uma planta adulta, estruturada, né? Já produzindo, que o cacau começa a produzir, a produção mesmo realmente do cacau começa a partir do 3º ano de vida dele. Então, assim, a partir do 3º e do 4º ano, inverte a situação. Ao invés de 25% de sombra, ele vai precisar, ao invés de 75% de sombra, ele vai precisar apenas de 25% de sombra e 75% de sol. Existem pessoas que falam, mas eu plantei meu cacau totalmente no sol e produziu. Não, tudo bem, se você conseguiu produzir e está produzindo, mas é o seguinte, se você plantar um pezinho de cacau, né, no sol, totalmente no sol, sem um sombreamento, ele pode até não morrer, mas ele vai sofrer um atraso muito grande na questão do verão, né? No período do verão, que o sol é muito quente e pode causar um atraso no desenvolvimento da planta. Muito bem. Uma outra coisa importante na questão do cacau é a poda, né? Hoje existe vários tipos de poda, né? Existe a poda de 3 tipos de poda no caso: poda de formação, poda de condução e a poda de rebaixamento, porque 90% da produção do cacau está numa altura de 3 metros para baixo, 3,5 metros para baixo. Então não é importante você ter uma planta muito grande, né, com baixa produtividade. Então a poda de rebaixamento ela deve ser feita no cacau. Primeiro, a princípio, você vai fazendo a poda de condução, né, e depois a poda de formação, que é para você eliminar os ramos não produtivos. Aqui ocorreu um erro, porque a gente não pode fazer isso, né? No caso é o seguinte: a orientação é que você faça o corte, né, dos ramos não produtivos aqui, nos ramos que você pretende eliminar, bem no pé, na base mesmo aqui, entendeu? Para que possa cicatrizar, né? Porque aqui, com a chuva, pode proliferar fungos e bactérias, né? Nessa situação aqui.
A ferramenta utilizada aqui a gente pode se dizer chamar de tesoura de poda, né? O pessoal conhece, todo mundo conhece como tesoura de poda. Ele fez essa poda aqui com o facão. Por isso a dificuldade que ele tem para cortar na base da haste aqui, entendeu? Muito bem. Agora, para nós finalizar aqui o nosso bate-papo sobre o cacau, eis uma dúvida, nós vamos só voltar um pouquinho sobre a fertilização, o adubo, o calcário. Qual a diferença de tempo entre o adubo, entre o calcário e o orgânico para incorporar na terra? Questão de tempo. A questão de tempo, o primeiro passo você faz-se a calagem, né? E aí a gente tem que esperar no mínimo, no caso que 90 dias. 90 dias para que esse calcário possa se incorporar no solo. Após esse período, aí já está apto a fazer o plantio junto com a questão do adubo orgânico. Muito bem. E para finalizar, quantos anos de vida produtiva dura o cacoal? Aí já varia de espécie para espécie, mas o cacau ele passa dos 8, 9, 10 anos de idade produzindo, tranquilo. Muito bem, então é uma renda garantida aí para os próximos anos, depois dos 3 anos, né? Isso, no caso, como a Embrapa, né, em parceria com a Seplac, eles desenvolveram variedades que produzem com 2 anos, né? No caso, esse aqui é o cacau, o Parazinho, que o pessoal conhece, ele utilizou no plantio dele. A produção dele se inicia com 2 anos, no caso ele já está essa idade desse cacau aqui é 2 anos, né? Já está com alguns frutos, mas a produção dele realmente começa no 3º ano. Né? Porém, tem variedades que ela produz mais rápido, né? No caso, com 2 anos já está a primeira carga dele completa. 2 anos, 2 anos e meio, né? Se você fizer a adubação correta de acordo com a análise de solo, é muito importante você consultar um profissional, né? Essa é sempre a orientação que eu faço. Gente, procure um profissional, procure a secretaria, né? Porque você fazer uma adubação incorreta, no momento errado, você pode causar grandes danos à sua lavoura. O aparecimento dos fungos se dá uma parte pela questão do sombreamento, né? Quando o cacau ele se encontra numa área muito úmida, né? Obviamente pode se proliferar fungos, bactérias, né? E quando o cacau também está numa área muito exposta, no caso sem sombreamento nenhum, ele está sujeito ao ataque de praga, né? No caso o manalônio, né? E outros fungos também que atacam o cacau quando ele está totalmente exposto. Por isso a questão do sombreamento é muito interessante, é muito importante o sombreamento, o manejo de sombreamento, né? O manejo, como ele já foi orientado a fazer o manejo da banana, porque a gente já percebe-se que a banana já está sombreando demais a questão do cacau, então se faz o manejo da banana. Por isso a gente introduz a banana no início do plantio, por essa questão, pela facilidade do manejo, né? E a banana tem a durabilidade dela no caso com 5 anos, provavelmente ela já terminou sua fase de produção. As plantas também sofrem os seus ataques, seja a vassoura de bruxa, seja o purgão, seja uma coisa ou outra, mas as plantas também sofrem os seus ataques. Como que é combatido esses ataques, principalmente do cacau? Então, hoje os fungos que mais atacam aqui a nossa lavoura, né, na nossa região é a vassoura de bruxa, né, a poridão negra e a poridão parda. Esses fungos a gente faz a identificação deles visual, né? E aí após a identificação a gente procura as medidas de controle. Pode ser controlado com a cauda bordaleza, que no caso foi o que ele utilizou aqui. Mas, como volta a frisar, você tem que consultar o profissional para que você possa aplicar a medida certa na planta, né? Na questão da planta infectada, eliminar os frutos doentes. A vassoura de bruxa, você pode controlar ela com a poda, né? Você faz a poda retirando os ramos que estão infectados com a vassoura de bruxa, né, através da poda.